Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a multiplicação envolvendo números naturais, tudo bem? Vamos fazer isso a partir de um exemplo, olha lá. Jonas recebeu a seguinte quantidade de dinheiro da sua mãe. Aí aqui temos a quantidade que Jonas recebeu. Uma nota de 2, outra, mais uma aqui, mais outra, mais uma e mais uma. Então, observe aqui que ele recebeu toda essa quantidade em dinheiro. Aí a pergunta que fica é, quanto ele recebeu? Então, quanto Jonas recebeu da sua mãe? Como é que nós podemos fazer isso? Você que tem acompanhado o meu canal e tem visto que nós já falamos da adição envolvendo números naturais. Mas aqui nós vamos aprender uma outra operação que é a multiplicação. Mas você pode efetuar o cálculo para saber quanto Jonas recebeu da seguinte maneira. Olha lá, aqui está as cédulas, né? As notas que ele recebeu. E eu posso calcular esse total somando, né? 2 mais 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 2. Então, no caso são aqui 10 cédulas, né? Então eu posso somar 10 vezes essa parcela de cédulas aqui. Uma parcela, duas parcelas, três parcelas, né? Lembrando que na adição cada termo representa uma parcela. E o total deu igual a 20. Tá certo, tá correto esse cálculo. Porém, nós podemos fazer esse mesmo cálculo, quer dizer, chegar a esse mesmo resultado, mas de uma maneira mais rápida, que é a partir da multiplicação. Olha só, eu posso simplificar esse cálculo aqui representado fazendo o quê? Apenas 10 vezes 2. 10 vezes 2, que é igual a 20. Ou seja, o resultado deu o mesmo, mas a maneira de operacionalizar é mais rápida, porque aqui eu tive que somar 10 parcelas, aqui bastou multiplicar 10 vezes 2. Tudo bem? Então, o que seria, na verdade, a multiplicação? Bom, a multiplicação consiste em nós somarmos uma certa quantidade de vezes parcelas iguais. Então, eu tenho uma soma com várias parcelas iguais. Eu posso simplificar essa soma utilizando uma outra operação, que é chamada da multiplicação, que é quando você simplifica uma adição envolvendo parcelas iguais. E cada termo da multiplicação ele tem um nome próprio. Por exemplo, aqui eu tenho 10 vezes 2. Tanto 10 quanto 2 são chamados de fator. Então, como são 2, fica fatores, né? 2 fatores aqui. E o resultado dessa operação de multiplicação é chamado de produto. Então, eu tenho aqui os fatores e eu tenho o produto. Tudo bem, pessoal? Olha lá, vou pegar mais um exemplo aqui. Ó. Se eu pedir, determine a quantidade de ovos na cuba abaixo. Aí eu tenho aqui uma cuba, né, com vários ovos. E aí eu pergunto qual é a quantidade total de ovos nessa cuba. Eu posso ir somando um a um cada ovo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Mas observe também que eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso somar os ovos de cada linha. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 ovos na primeira linha, 6 ovos na segunda linha, 6 ovos na terceira linha, 6 ovos na quarta linha e 6 ovos na quinta linha. Ou seja, eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Que é cada linha tem 6 ovos, e o total eu tenho 5 linhas. Então, 5, porque são 5 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, vezes 6, que é a quantidade de ovos em cada linha, tá certo? Então, 5 vezes 6, que dá 30. Então, observe a simplificação, né, de uma operação aqui, onde eu tenho vários termos, e aqui eu só tenho 2 termos, e dá a mesma resposta. Tudo bem? Olha lá, na multiplicação nós temos algumas observações. Primeiro, que nós podemos representar a multiplicação substituindo o sinal de x, né? Um x, que é o vezes, por um ponto. Então aqui, 3 vezes 4 é a mesma coisa que 3,4. 3 vezes 4, o x ele pode ser substituído pelo pontinho. 5 vezes 7, 5,7. Certo? Então, eu posso simplesmente simplificar. Isso aí agiliza muito em alguns cálculos, na verdade fica um pouco mais simplificado, né? Ao invés de colocar o x, coloca um ponto lá.
Outra observação. O produto de 2 por um número natural é chamado de dobro, né? Então, por exemplo, o dobro de 3 é 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, 6, né? 2 vezes um número é chamado do dobro desse número. 2 vezes 5 é 10. Aqui está 6, mas na verdade é 10. Tudo bem? Olha lá. O produto de 3 por um número qualquer ele é chamado de triplo. Triplo de 3. Por exemplo, o triplo de 4 é 3 vezes 4, que é 12. O triplo de 5 é 3 vezes 5, que dá 15. Mais uma observação aí, ó. O produto de 4 por um número ele é chamado de quádruplo. Por exemplo, o quádruplo de 2 é 4 vezes 2, que é 8. O quádruplo de 5 é 4 vezes o 5, que vai dar 20. E por último, aqui a penúltima observação, o produto de 5 por um número é chamado de quíntuplo. Então, o quíntuplo de 2 é 5 vezes 2, que é 10. O quíntuplo de 8 é 5 vezes 8, que é 40. Se você quiser o quíntuplo de 7, é 5 vezes 7, já seria 35. E por aí vai. Então, o quíntuplo de um número, basta você multiplicar esse número por 5. E a última observação, que toda multiplicação envolvendo zero tem como resultado o próprio zero. Por exemplo, 5 vezes 0 é 0. 12 vezes 0 é 0. Qualquer número que você multiplique por 0, sempre vai dar o próprio zero. Se você pegar 30 vezes 0, é 0. Tudo bem, pessoal? Então, essas observações são importantes aqui para nós aprendermos a multiplicação. Bom, aí se eu perguntar para você, qual é o resultado de 3 vezes 4? Observa que eu já tirei o x e botei um ponto, né? Estou usando a nova representação que eu já falei dela. O resultado da operação 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4, pessoal? É 4 mais 4 mais 4, que dá 12. Então, a resposta é 12. E qual é o resultado da operação 4 vezes 3? É 3 mais 3 mais 3 mais 3, que também dá 12. Ou seja, existe uma propriedade na multiplicação que é chamada comutativa, que diz o seguinte, que em uma multiplicação envolvendo dois números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não interessa a posição dos fatores, se vem por primeiro ou por segundo, né? O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se você quiser multiplicar 2 vezes 7, é 14. E 7 vezes 2, 14 também. Mais uma pergunta para vocês aí. Qual é o resultado da operação 2 vezes 3 vezes 4? Então, aqui eu tenho uma multiplicação com 3 fatores. Eu posso fazer essa multiplicação de duas maneiras. Então, vamos lá. Primeira maneira. Vamos efetuar primeiramente a multiplicação entre os dois primeiros fatores, que é 2 e 3, e multiplicar o resultado obtido pelo terceiro fator, que é 4, né? Então, é 2 vezes 3 vezes 4. Então, vou multiplicar primeiro os dois primeiros, que é 2 vezes 3, 6. Vou multiplicar esse 6 por 4. 6 vezes 4, 24. Porém, eu posso fazer da segunda maneira, que eu vou multiplicar primeiro os dois últimos fatores, e o resultado eu vou multiplicar pelo primeiro fator. Então, 3 vezes 4, 12. Então, repeti o primeiro fator, que é 2. Multipliquei 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Então, observe que não interessa aqui a maneira como eu multipliquei, a associação, qual eu escolhi primeiro para multiplicar, o resultado deu o mesmo. Isso se deve a uma propriedade da multiplicação, que é chamado de associativa, né? Então, que diz o quê? Que em uma multiplicação envolvendo envolvendo 3 ou mais números naturais, podemos associar, quer dizer, organizar os fatores envolvidos sem alterar o produto. Então, eu posso multiplicar primeiro o primeiro com o terceiro e depois multiplicar pelo segundo, o primeiro com o segundo e multiplicar pelo terceiro e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Desde que tenha 3 ou mais fatores
na multiplicação. E mais uma propriedade que nós vamos ver agora. Se eu perguntar para você, qual é o resultado da operação 1 vezes 4? 1 vezes 4, quanto é, pessoal? 4. E se eu perguntar, qual é o resultado da operação 4 vezes 1? 4 vezes 1 também é 4. Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Que não interessa, aqui eu tenho o 1 multiplicando o 4 e aqui eu tenho o 4 multiplicando o 1. Então, nas duas multiplicações, eu tenho o elemento 1. E o elemento 1, não interessa se ele está sendo multiplicado por primeiro ou por segundo, ele não está alterando o produto, quer dizer, o resultado da multiplicação. Então, quer dizer, o número 1, ele não está influenciando em nada. Tanto faz se ele está lá na frente ou atrás, ele não está influenciando. Por isso, nós dizemos que o elemento 1, ele é chamado de elemento neutro. Por quê? Porque ele não influencia a multiplicação. Tanto faz se ele estiver na frente ou atrás, ou se ele não estiver na multiplicação entre os fatores, não altera o produto. Então, o elemento 1, ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Tudo bem, pessoal? Eu ainda estarei fazendo uma videoaula de como efetuar a multiplicação corretamente. Amanhã eu estarei publicando esse vídeo, como multiplicar corretamente, tudo bem? E também com a resolução de exercícios da apostila que eu vou disponibilizar sobre este assunto, nos grupos que eu vou deixar o link aqui na descrição. Certo, pessoal? Então, aqui eu deixo a dica, né? Para você participar dos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, para baixar a apostila dessa videoaula, certo? Que eu vou deixar o link na descrição. Então, eu espero que vocês tenham entendido e amanhã estarei publicando um vídeo de como efetuar a multiplicação corretamente. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Abraços.